Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre abertura e fechamento de mercado e sobre tudo aquilo que pode impactar o mercado financeiro tanto no âmbito político, corporativo e econômico. Hoje eu tenho uma companhia aqui, a Valentina, acordou cedo, a minha filha, e também está junto com a gente a partir das 5h50, aí como a gente faz todos os dias. Obrigado por você que nos assiste ao vivo, por você que nos assiste posteriormente gravado. Lembre-se, você pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp também para receber esse material também em PDF a partir das 7 horas da manhã. Antes das 7 horas da manhã a gente já disponibiliza lá nos nossos grupos de WhatsApp também. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo também, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Vamos falar um pouquinho então sobre o fechamento do mercado na sexta-feira. Sexta-feira o índice Bovespa voltou a subir, eliminando aí as perdas da semana, né? Zerando as perdas da semana, uma semana com bastante oscilação, bastante volatilidade também, puxado principalmente aí pelas bolsas americanas, né? Inclusive aí recordes de Nasdaq e S&P 500, inclusive aí alcançando 7 dias consecutivos de recorde, né? E por isso e pelos números divulgados nos Estados Unidos, o índice Ibovespa voltou a subir, então recuperando, como a gente já falou aí, as perdas da semana. Obviamente aí no radar dos investidores ainda temos a CPI da Covid, o aumento no número de casos, né, principalmente por conta da variante Delta, que preocupa o mundo inteiro. No Brasil, a questão da crise hídrica e a reforma tributária, onde nós temos aí a reforma tributária, e principalmente quando nós falamos na questão de dividendos, né, a tributação de 20% em dividendos acaba automaticamente influenciando bastante o mercado desde a última semana. Ainda assim, olhamos com a questão da preocupação da PGR e do STF ali que pediram uma investigação em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né, por crime de prevaricação. Isso movimentou o mercado na sexta-feira e deve movimentar o mercado também durante essa semana. Olhando lá para fora, no exterior repercutiu a questão aí da geração de empregos nos Estados Unidos, que veio bem acima da expectativa, né? O payroll lá nos Estados Unidos foi o que deu a tocada no mercado na sexta-feira. Esse indicador acabou ajudando aí essas máximas das bolsas americanas e também influenciou as bolsas europeias e, obviamente, o Brasil, como nós já falamos. Inicialmente, aí, na sexta-feira, se esperava aí um acordo aí da negociação na OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em relação à oferta e demanda aí de petróleo, que inclusive a gente descobriu que no final de semana que não vingou, e agora nós temos novamente aí a partir de hoje continuidade dessa situação em relação ao OPEP. A gente fala um pouquinho mais aí durante o nosso Morning Call. E a Ásia continua aí sofrendo com a questão da divulgação do PMI lá da industrial lá na China, e a China tentando, como a gente fala sempre aqui, conter as altas do minério de ferro para conter também a sua inflação. Vamos olhar para o mercado em números de forma geral, o que facilita a gente interpretar todas essas datas. O índice Ibovespa na sexta-feira terminou em alta de 1,56% a 127.622 pontos. O dólar, que teve nova alta, né, subindo acima dos R$ 5 novamente, chegando a R$ 5,05, uma alta de 0,13%. E voltando aí a olhar para as bolsas norte-americanas, Nasdaq subiu 0,81%, chegando a 14.639 pontos. S&P 500 chegando aí a 4.352 pontos, como nós falávamos, 7 dias consecutivos de máximas históricas sendo renovadas. Chegou aí na sexta, então, com uma alta de 0,75%. E Dow Jones fechou em alta de 0,44 a 34.786 pontos. Ó, dá um tchau lá que disseram que você é presença especial, viu?
Olhando para a Europa, o euro de forma geral subiu 0,11%, chegando a R$ 5,98. E nas bolsas nós tivemos o DAX na Alemanha subindo 0,30 a 15.650 pontos. O CAC na França, uma lateralização negativa de 0,02% a 6.552 pontos. E no Reino Unido também uma lateralização negativa, 0,03%, chegando aí a 7.123 pontos. E como nós já trouxemos a Ásia na sexta-feira, China fechou em queda de 2,45% a 14.670 pontos e o Japão havia fechado em alta de 0,27 a 28.783 pontos, principalmente aí toda essa movimentação que nós vimos na sexta-feira. Cenário de cripto, Bitcoin caindo 0,77% e o Ethereum caiu 1,24%, olhando aí para números de fechamento na sexta-feira. E olhando também para petróleo futuro, a gente já falou um pouquinho aí e temos continuidade da reunião da OPEP hoje, dia 5, mas na sexta-feira tivemos uma nova alta onde o Brent chegou a $76,06 o barril e o WTI chegando aí a $75,04 o barril, negociação de petróleo futuro na sexta-feira. O índice S&P 500 VIX, o índice do medo, ele traz aí uma queda de 2,65%, fechando o pregão na sexta-feira a 15,07 pontos. Sempre lembrando que quanto menor esse número, menor a volatilidade, menor o risco no mercado de ações. E obviamente com essas altas consecutivas das bolsas norte-americanas e do mercado de forma geral, se tem uma redução nessa quantidade aí dos pontos aí do índice do medo, do índice S&P 500 VIX. Metais futuro, nós tivemos aí o ouro sendo negociado a $1.787,55 a onça. Alumínio futuro voltando a subir, $2.557,75 a tonelada, e o ferro refinado $212,46, isso negociação de mercado futuro na sexta-feira. Olhando aí para as principais altas do índice Ibovespa, nós tivemos aí MGLU3, Magalu, Magazine Luiza, subindo 4,59%, fechando a cotação aí a R$ 21,64. BPAC 11 subindo 4,34% a R$ 31,46. O GPA3, Ultrapar, subindo aí 4,24% a R$ 18,95. Quem aparece aqui novamente, há um tempo ainda sem aparecer entre as principais altas, NTCO3, Natura chegando aí a R$ 59,52 na cotação de sexta-feira, uma alta de 4,02%. E TOTS 3 aí 3,92% de alta, fechando o pregão a R$ 37,89. Fechando aí as principais altas, vamos às baixas do índice Ibovespa na sexta-feira. Só tivemos duas ações aí dentro do índice com baixas acima de 1%. E essas baixas aí ficaram por conta de SUSB3, Suzano caiu 1,87%, chegando aí a R$ 59,20. Ecor 3, Eco Rodovias, caindo 1,52% a R$ 11,66. As demais quedas ficam por conta aí de Marfrig e MRFG3, caindo 0,98% a R$ 19,26. CCRO3, caindo 0,81% a R$ 13,42. E BRFS3, Brasil Foods, caindo 0,67% a 20. Opa, perdão que eu esqueci de deixar em silêncio aqui o meu celular. A 0,67 a queda de BRFS3, Brasil Foods, chegando aí a R$ 26,86. Hoje nós podemos ficar de olho aí quando nós olhamos para a agenda de indicadores brasileiros, podemos ficar de olho aí no Boletim Focus, que é divulgado ali por volta de 8h30, 9 horas da manhã, principalmente trazendo novas perspectivas dos principais economistas e especialistas dos bancos, das instituições financeiras, olhando aí para esse cenário de juro futuro, taxa Selic e também aumento do PIB e também a possibilidade aí de novos aumentos na inflação. A gente pode ficar de olho nesse sentido, inclusive essa semana é importante
importante aí, nós temos também divulgação do IPCA, né, do mês de junho, e automaticamente também deve movimentar o mercado, mas hoje ficamos de olho em Boletim Focus e a divulgação do PMI composto e PMI de serviços aqui no Brasil. Já no exterior, nós temos aí a continuidade do feriado de independência lá nos Estados Unidos, né? O 4 de julho, né, que é a data normal, mas se estende aí para o dia 5, então não temos uma movimentação 100% no mercado norte-americano, o que também deve trazer um pouco menos de volatilidade, menos negociações para o mercado de forma geral no dia de hoje. E hoje nós temos aí então a divulgação do PMI composto, PMI de serviços também, lá na França, na Alemanha, na zona do euro e no Reino Unido, e tudo isso aí vale a pena a gente ficar de olho, principalmente aí com olhos para a retomada econômica, que pode ser mais forte ou pode ser um pouco mais fraca, dependendo aí da divulgação desses indicadores dos PMIs aí em toda a Europa. Olhando um pouquinho para cenário político, continuamos aí no radar da CPI da Covid, né? Principalmente aí por conta das últimas informações. Na semana passada aí, se a gente lembrar, nós tivemos aí o depoimento aí do possível representante da empresa que negociaria as vacinas, né? Onde ele afirma aí que foi solicitado a propina, o equivalente a $1 por vacina, as vacinas da Covaxin. E automaticamente tudo isso aí impacta bastante aí desde a semana passada, e entre hoje e amanhã os senadores também devem votar aí a quebra de sigilo dos deputados Ricardo Barros e Luiz Miranda. Lembrando, eles são alvos também dessa investigação. O Ricardo Barros aí, que é o líder do governo, e tem aí diversas situações aí que apontam para que ele ou pessoas envolvidas a ele estavam negociando, e que parte desse valor aí seria negociado diretamente com ele. E na sexta nós tivemos então o depoimento também desse representante, agora me fugiu o nome dele, que ele também citou aí o Luiz Miranda como uma das pessoas que queria intermediar as negociações de vacina. Então automaticamente agora diversos pontos acabam aí convergindo para a gente ter uma movimentação muito forte nessa semana em relação à CPI da Covid, trazendo aí principalmente a quebra de sigilo então de 2 parlamentares, obviamente se for aprovado aí pelos senadores, que devem até amanhã aprovar ou não essa quebra de sigilo. Continuando aqui, nós tivemos no final de semana novos protestos contra o atual presidente Jair Bolsonaro, em pouco mais de 30 dias, menos de 40 dias aí, foram 3 situações de protestos específicas, onde a maioria deles aí pede também o impeachment do atual presidente, inclusive numa semana em que nós tivemos semana passada o super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que não deve ser levado à frente pela Câmara dos Deputados, né, através do Arthur Lira, que já disse que não tem embasamento para que esse pedido aí seja acatado, mas obviamente isso tudo aí acaba movimentando o mercado. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas suas redes sociais, indagando a população a questionar a própria CPI e o STF, Supremo Tribunal Federal, pelas coisas que estão acontecendo. Isso acaba dando mais polarização política. Lembrando aí, nós temos já, pensando em eleições 2022, muita coisa acontecendo, principalmente quando a gente olha aí Lula, Bolsonaro, né, PT, Bolsonaro, que é a principal disputa nesse momento, quando a gente olha aí para eleições 2022. Um projeto de lei que está sendo discutido aí no Congresso e deve movimentar essa semana também. Ele fala aí sobre a questão da divulgação dos bens de candidatos políticos e também a relação da transparência aí com gastos em campanha eleitoral. Isso tudo aí pode ser mudado, então, através desse projeto de lei. Hoje, qualquer candidato que ele vá a se candidatar a cargo eletivo público, né, ou seja, dependendo de voto, seja vereador ou a presidência, ele tem que antecipadamente informar todos os seus bens, até para evitar aí no futuro a questão de enriquecimento ilícito, e também tem que apresentar aí detalhadamente os gastos de campanha. E esse projeto de lei aí, que pode ser votado, que está sendo discutido aí na Câmara nessa semana, ele pode mudar isso. A ideia principal é para proteger o candidato aí, ele não divulgar todos os seus bens, não se tornar um alvo, mas ao mesmo tempo nós lembramos que ele, né, candidato, ele está se tornando aí,
se voluntariando a um cargo público, um cargo de voto, e nada mais importante do que ele dar essa transparência, mas essa é a minha opinião, e obviamente aí a gente continua olhando para isso e traz mais notícias aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. E o Renan Calheiros, que inclusive aí faz parte da própria CPI da Covid, ele é indiciado aí pela Polícia Federal por suspeita de ter recebido propina da Odebrecht, né? Odebrecht não se chama mais Odebrecht, mas voltando àqueles casos da Odebrecht, e o Renan Calheiros aí dizendo então que isso seria uma perseguição, principalmente pelo fato de ele estar cobrando muito dentro da CPI da Covid, então a Polícia Federal e outros parlamentares estão aproveitando aí para se vingar dele nesse momento, colocando essa suspeita em relação a recebimento de propina, mas tudo isso deve movimentar bastante o mercado nessa semana. Olhando um pouquinho aí para a economia, os estrangeiros, de forma geral, eles investiram aí quase 50 bilhões de reais no Brasil aí no primeiro semestre, né, nesse ano de 2021, e aqui nós estamos falando aí somente de não residentes investindo aí na B3, na Bolsa Brasileira, em mercado secundário, ou seja, compra e venda de ações. Lembrando aí muito do que a gente já falou das oportunidades, algumas oportunidades aí que diversos especialistas já falaram de que a Bolsa Brasileira estava barata, né? Alguns ativos aí com muita propensão aí a altas, principalmente o momento em que nós vivíamos, onde diversos especialistas alertavam que muitas oportunidades viriam dentro da Bolsa Brasileira, e uma questão que então esses investidores não residentes, esses estrangeiros, aproveitando o momento, investindo aí um recorde de quase 50 bilhões de reais nesse primeiro semestre aí, somente no mercado secundário. Óbvio, ainda existem oportunidades, mas também sempre vale a pena a gente ficar de olho também e respeitar muito o nosso perfil. E um estudo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, ele mostra aí uma propensão a juros mais altos no futuro, mesmo sem inflação, principalmente aí por mudança na própria realidade da população, né? A população economicamente ativa mudando, a questão demográfica do Brasil, e então esse estudo da FGV aponta aí para uma era de juros mais altos. Talvez a gente não veja aí nos próximos anos a realidade que a gente viveu, por exemplo, aí no ano passado, de Selic aí a 2% ao ano, e pode ser uma máxima para os próximos anos. Isso também pode movimentar o mercado, e a gente volta a falar sobre isso aí no nosso Morning Call durante a semana. Vamos falar um pouquinho aí da crise do petróleo, né? A gente começou a falar sobre isso lá atrás no nosso Morning Call. Na sexta-feira, na verdade na quinta-feira, inicialmente era para ter a reunião da OPEP, foi transferido para sexta. Na sexta se queria entrar num acordo, principalmente para aumentar de forma gradativa a quantidade aí de oferta de barris de petróleo, né? A OPEP vinha segurando, principalmente para manter os preços mais altos, e a ideia era incluir gradativamente um pouco mais de oferta em relação ao petróleo, principalmente aí por conta dos países exportadores, que eles também querem essa receita, né? Não querem ficar com um estoque parado. Mas a Arábia Saudita, principalmente, né, um dos principais produtores e exportadores de petróleo do mundo, ela quer jogar petróleo aí no mundo inteiro, ela quer vender, e ela não aceitou em um primeiro momento, então, os planos da OPEP em relação a essa oferta gradativa, ou esse aumento gradativo na oferta aí de petróleo, e a reunião continua então no dia de hoje, e a gente aí deve ter bastante oscilação também no preço do petróleo futuro no dia de hoje, por conta aí da reunião da OPEP que continua hoje, e a gente continua falando sobre isso nas próximos Morning Call, o que esperar do mercado hoje. A Caixa informou aí que tem cerca de 6 bilhões de reais em crédito aí para o Pronamp, né? Então muito importante o Pronamp quando a gente olha aí para as empresas de forma geral, que podem buscar esse crédito aí do governo. O governo, inclusive, fez a medida provisória tornando permanente o Pronamp, né? E agora, então, os bancos, de forma geral, aí tem cerca de 6 bilhões aí para distribuir em crédito com juro mais baixo, uma carência maior para começar a pagar. Isso é muito importante para a retomada econômica. E o Ministério de Infraestrutura no Brasil ganhou mais 1 bilhão de reais aí para obras de forma geral, que inclusive é visto aí o Ministério de Infraestrutura como um dos pilares para a possível reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022, tirando muitas obras do papel. E essa injeção de recurso ali, apesar de o ministro querer ainda mais, diz que precisaria de muito mais recurso,
mas automaticamente também ajuda nas obras de infraestrutura quando a gente olha para tudo que precisa ser feito no Brasil, e isso também pode movimentar a questão econômica e também a questão política de forma geral. Essa semana, como a gente falou, hoje tem divulgação do Boletim Focus, né? E muitos especialistas já começam a olhar para uma Selic na casa aí de 7, 7,5%, talvez, que seria já um movimento contracionista ainda em 2021. A gente já falou um pouco sobre isso aqui no nosso Morning Call, em algumas semanas atrás. A Selic, em um movimento de até 6%, né? Ela é considerada ainda um estimulante, né, para o mercado de forma geral, e passado dos 7%, a gente fala que já é uma política monetária, uma política econômica contracionista, onde ela está segurando a economia. Automaticamente o juro mais alto faz com que as pessoas consumam menos, né? As empresas investem menos porque o juro é maior, então elas acabam não investindo tanto, diminui com isso o crescimento de empregos de forma geral, diminui a renda da população, e automaticamente aí nós temos preços mais caros, reduzindo, freando também a economia como um todo, e por isso aí muitos especialistas ficando então de olho nesse ponto quando a gente olha aí para cenário político, econômico, e para uma Selic aí talvez acima de 7% ainda em 2021. Esse é um movimento aí que automaticamente aí pode ter muita oscilação ainda nessa semana, e ficar de olho no Boletim Focus de hoje é importante também para entender como que o mercado está olhando aí para essa mediana, né, para a Selic, essa perspectiva aí 2021. E o presidente da Caixa, junto com diversos outros especialistas aí, tem falado bastante sobre a questão dólar ainda em 2021. O presidente da Caixa aí falando aí que o dólar pode se estabilizar na casa dos 4,50 ainda esse ano, outros especialistas trazendo o dólar aí na casa dos 4,70, e esse movimento aí do dólar subindo, voltando acima dos R$5, como aconteceu na semana passada, deve ser um movimento transitório, e em breve devemos ter o dólar caindo novamente, é a opinião aí de especialistas de forma geral. E olhando aí para cenário corporativo, nós temos aí a divulgação do IPO, abertura de capital, oferta de ações na Bolsa Brasileira da CNS Cimentos. Nós temos já a Companhia Siderúrgica Nacional voltada à parte de siderurgia. Ela tem investido aí para entrar no mercado de cimentos. Lembrando, né, a Lafarge, empresa aí, maior empresa aí de cimentos do mundo, há alguns meses atrás ela informou aí a sua saída do Brasil, né, encerrando as operações no Brasil e automaticamente aí vendendo parte dos ativos. A partir disso aí ganhou mais força a ideia do IPO então da CNS Cimentos, né, que é uma das bases aí da Companhia Siderúrgica Nacional também. E aí agora tem a CNS Cimentos, que busca esse IPO. Nós temos também a Votorantim, né, que a gente falou na semana passada, também ampliando e querendo uma fatia desse mercado deixado aí pela Lafarge, e o IPO da CNS Cimentos, então ele planeja aí captar cerca de 3 bilhões de reais nesse IPO, nessa oferta inicial de ações, para investir ainda mais e, como eu falei, recuperar aí, ou ganhar parte dessa fatia de mercado deixado pela Lafarge. A Samarco, né, lembrando a Samarco, os casos lá em Minas, né, a barragem de Mariana, onde a Samarco ali tinha participação naquela barragem quando infelizmente aconteceu a tragédia. Ela já pediu recuperação judicial há alguns meses atrás também, informando aí que não teria condições aí de pagar. Diversos dos credores da Samarco entraram na justiça para receber, e a Samarco não estava dando nenhum posicionamento. Então a justiça aí deu um prazo de poucos dias essa semana aí para que ela responda aos credores, principalmente aí dentro do plano aí de recuperação judicial, como ela iria fazer esses pagamentos, e isso deve movimentar o mercado como um todo, também porque além da Samarco, a gente tem outras empresas aí envolvidas nesse sentido, né? A própria Vale e outras situações que podem ser acionadas também, isso pode aí mexer bastante com o mercado nessa semana. E a Avan, né? O velho da Avan, o pessoal até fala que a Avan teria o ticket de velho 3, né? O Luciano Hang levou diversos possíveis investidores, gestores de fundos, para conhecer toda a estrutura das lojas Avan, da empresa como um todo. E nesse momento ali houve, ao invés de um aspecto positivo, o mercado começa a olhar aí alguns números da Avan, desconfiando desses números,
perdendo então o fôlego, né? Lembrando, inicialmente em 2020, quando a Havan falou em abertura de capital, se falava em buscar quase 100 bilhões aí de recursos, né, na avaliação aí do mercado. Depois reduziu e foi onde o Luciano Hang deu um passo atrás e não quis aí abrir capital da própria Havan. Este ano voltou aí a ideia de abertura de capital da Havan, mas o mercado começa a olhar aí com um desdém para alguns desses números e também com a própria figura aí do Luciano Hang, que é além de ser o CEO, de ser o dono, ele faz parte aí do conselho de administração, que são ele e mais duas pessoas, o que também é essa questão de governança corporativa acaba afetando aí a postura em relação ao mercado, e diversos desses gestores, desses especialistas, veem ele e, obviamente, aí, a figura polêmica dele, né, apoiando o candidato A, candidato B e assim por diante, trazendo aí muita volatilidade para o mercado e trazendo muita volatilidade para os papéis da Havan. Então, com isso tudo, perde um pouco do fôlego da ideia aí de abertura de capital, mas a gente continua monitorando aí com a possibilidade de mais uma grande empresa abrir capital na bolsa e oportunizar aí diversas situações, como é o caso aí da Havan. A Via, que não é mais Via Varejo, né, ela concluiu então a aquisição da Seller, que a gente já falou aqui há algum tempo atrás. A Seller é uma fintech voltada aí especificamente a soluções na área de pagamento. E então aí a Via concluiu essa parte, lembrando toda essa questão de logística de pagamento, soluções de pagamento, é movimento aí que outras grandes empresas, outros grandes varejistas já fizeram, e a Via Varejo, além das soluções de pagamento, além das lojas em si, a Via também tem a parte aí do banco digital, né? Isso também acaba aí trazendo mais crescimento para o negócio, mais oportunidades, mas sempre lembrando, aqui a gente não dá recomendação de compra ou venda, trazendo apenas notícias do mercado. E também nós temos aí a notícia de que a Notre Dame GNDI 3, desculpa, vai distribuir aí, aprovou o pagamento de dividendos na casa de 174 milhões de reais. Então, se você tem ações aí de Notre Dame, né, GNDI 3, você em breve vai ver um dinheirinho pingando aí na sua conta. Muita notícia, muita informação. Vamos entrar aí um pouquinho para falar sobre abertura e fechamento de mercado. Agora, 6h18 da manhã, nós temos já as bolsas asiáticas fechadas, onde a China, que havia caído mais de 2% na sexta-feira, nesse momento aí ela fechou em alta hoje de 0,33%, voltando aí à casa dos 14.718 pontos. E olhando aí para Japão aí fechou com queda na casa de 0,60% de queda, voltando aí para os seus 28.600 pontos, oscilação muito grande, né? Na maioria dos dias nós temos visto aí as bolsas asiáticas fechando em direções opostas. Um dia o Japão fecha em alta, a China em queda, no dia seguinte o jogo vira, e bastante oscilação de forma geral aí, com os investidores olhando muito para esse mercado, mas muito receosos também. Quando a gente olha para o mercado já aberto, principalmente as ações europeias, muita oscilação, e também não temos um caminho distinto. Nesse momento aí o DAX na Alemanha, ele cai 0,28%. Na França nós temos aí o CAC caindo 0,10% nesse momento, e o Reino Unido aí que sobe 0,20% nesse momento, 6h19 da manhã. E quando a gente olha para pré-market lá nos Estados Unidos, lembrando, a gente deve ter não deve ter muita negociação no dia de hoje, mas as negociações aí de pré-market e aftermarket, nós temos aí Dow Jones no 0 a 0, exatamente aí nesse momento aí, lateralizando. S&P 500 caindo 0,09 e Nasdaq caindo 0,15 aí, olhando aí para todo esse momento, óbvio, muita preocupação, olhando aí para a reunião da OPEP, né, e toda essa crise que pode gerar em relação ao petróleo de forma geral. A Bolsa Brasileira hoje deve olhar aí para o cenário internacional. Ela não tem o benchmark das bolsas americanas no dia de hoje para acompanhar, mas devemos ter bastante oscilação, acompanhando talvez aí essa oscilação também das bolsas, olhando aí para a Europa, né? Mas aqui também devemos ter muita oscilação, olhando também para essa reunião da OPEP e outros acontecimentos aí que podem trazer alta ou queda aí nas principais ações do índice Ibovespa. O mercado é soberano,
Essa oscilação é normal, principalmente quando a gente tem uma situação como essa do petróleo no dia de hoje, mas aguardemos aí, amanhã a gente fala sobre a abertura e fechamento do mercado no dia de hoje. Obrigado por você que nos acompanhou e a gente se vê amanhã a partir das 5h50 da manhã. Um abraço, bom dia e bons negócios.